Fala pessoal, uma ótima tarde a todos vocês que estão aí nos acompanhando através do Facebook, do YouTube, também através da Rádio SEAC. Eu sou o Jonatas, estamos dando início a mais um programa Pinga Fogo. E hoje, né, no dia certo, né, na sexta-feira, semana passada, pegamos aí algumas pessoas de surpresa, porque acabamos aí transmitindo o programa na quinta-feira por conta do feriado, mas hoje estamos de volta aqui e agradecemos a participação de todos e todas que estão aí nos acompanhando. Então, já queria deixar também aqui uma boa tarde para o Sidney. Olá, Jonatas, boa tarde. Um grande abraço a todos para o Pinga Fogo da sexta-feira. E também queria deixar aqui um abraço para o nosso novo companheiro, que, né, novo aqui no programa, participando com a gente aqui na transmissão, Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde, Sidney. Novo só de transmissão mesmo, viu? Tudo bem, nossos amigos, seguidores? Estamos juntos. Bom, pessoal, é sempre bom, né, estar aqui com vocês, participando do programa Pinga Fogo, aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. E antes de dar início aqui ao nosso programa, nós temos algumas informações, né, que a gente sempre inicia o programa dando essas informações. E a primeira delas é a UniSEAC, né? A gente fala um pouco sobre o UniSEAC, que é o curso de Espiritismo à distância, que nesse momento, né, está sendo à distância aqui do SEAC, né? É muito importante que a gente divulgue esse trabalho, pois sempre aqui no programa a gente fala, né, da importância aí do aprendizado, do básico do Espiritismo, não é? E nós já temos, então, o curso UniSEAC de forma online. Nós temos aqui uma árvore, né, o desenho da árvore aqui, que mostra como que é aí o organograma do curso, né, Sidney? E o Sidney pode falar melhor, mas eu acho que já está no ar, tanto o introdutório quanto o básico, não é mesmo? Exatamente. E sempre lembrando que para a doutrina espírita, a evolução do espírito não depende apenas do sentimento, do coração, mas também do conhecimento. E eu sempre digo, aceito, que através do conhecimento nós conseguiremos praticar a mediunidade plenamente e vamos entender mais a parte filosófica que modifica o nosso interior. Isto é, o intelecto ajuda a aperfeiçoar o sentimento. Já temos o curso introdutório, o curso básico, e já estamos quase que prontos para iniciar a fase terceira da especialização no aspecto da mediunidade. Brevemente, vocês terão notícias a respeito. Exatamente. E também, pessoal, nós temos aqui o nosso atendimento fraterno, né? Atendimento fraterno que também antes era feito aqui presencialmente, né? Igual o UniSEAC. Então, o UniSEAC se adaptou aí para a forma digital, né? Para a forma à distância, e o atendimento fraterno da mesma forma. Hoje, você pode aí entrar em contato com 14991627234 e agendar o seu atendimento fraterno, né? Então você pode conversar com alguém, pedir algumas orientações e tudo mais. E também pode estar fazendo aí pedidos de vibração, né? Que é algo que acontece muito aqui, às vezes no programa o pessoal manda aí que quer pedido de oração, pedido de vibração, né? Então você pode, através desse telefone, também enviar aí o seu pedido de vibração. Inclusive o Sérgio também participa aí dos grupos mediúnicos, não é, Sérgio? Sim. Nós temos uma corrente de oração todos os dias, 19 horas, eu como grupo mediúnico, né? E a gente faz esse atendimento, logicamente, à distância. Nós temos pedidos de oração até da Espanha, para você ter uma ideia. Legal. Então, pessoal, fica aí, né, à disposição para que todos nós consigamos acessar o atendimento fraterno
de, de uma longa distância, né? Eu estou separando a Jonas, imagem aqui. Que eu tava... Oi, pode, fica à vontade. faça-se justiça, o grupo do Sérgio está se reunindo diariamente e está atendendo a contento, ajudando muita gente neste momento da pandemia, em que as pessoas ficam em casa, principalmente os que trabalham com mediunidade, que têm uma sensibilidade maior. O atendimento fraterno não é apenas para o frequentador, mas também para aqueles que praticam a mediunidade, não estão podendo vir ao SEAC presencialmente, mas podem sim ser atendidos também pelo atendimento fraterno. Isso é muito importante, né, Sidney? Agora, pessoal, antes de dar início ao nosso programa aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nota fiscal paulista, né? Um dos meios que o SEAC tem de se manter, principalmente agora nesse momento tão difícil, aí com a pandemia, né, onde está tudo fechado, a gente também teve que fechar um monte de coisa aqui, é a nota fiscal paulista, né? E como é que funciona? Você que é aqui, né, do estado de São Paulo, acredito que só com as pessoas do estado de São Paulo, né, Sidney? É aqui do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Somente estado de São Paulo. Você pode ir lá pelo aplicativo da Nota Fiscal Paulista, você cadastra o Centro Espírita Amor e Caridade como a entidade beneficiária. Então, toda vez que você for lá e comprar um pão, comprar alguma coisa no mercado e deixar o número do seu CPF, né, aqueles numerinhos, né, aqueles centavinhos lá que vão para a Nota Fiscal Paulista, passam a ir para o SEAC. É assim, Sidney, que funciona? Exatamente, exatamente. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade para fazer essa linkagem. Tanto eu como da minha casa, o meu CPF está linkado com o CPF do SEAC. E vamos deixar bem claro, nós estamos conseguindo excelentes arrecadações que agora, na pandemia, vão ser convertidos em comida, cestas básicas, marmitex para as pessoas da periferia, porque estamos passando por dificuldades aí e as entidades governamentais estão fazendo todo o possível, mas estamos complementando algumas necessidades com a Nota Fiscal Paulista, cujo destino é esse mesmo, nós levarmos a alimentação, o tratamento, a atenção, a educação, de forma que atendamos pela filantropia as pessoas necessitadas. Então, é uma maneira assim, prática que não traz prejuízo para ninguém. O dinheirinho que poderíamos pegar na Nota Fiscal Paulista, ele às vezes é dobrado, às vezes é triplicado ou multiplicado por 10 vezes para a entidade beneficente. Então, se você tiver dúvida como fazer essa linkagem, olhem os números que o Jonatas colocou aí. Ligue para 14 99117 3186. É isso, Jonatas? A minha tela está um pouco desfocada. Acho que é isso, não é? 99117 3186. Estou certo? Isso, 99117 3186. Ou então para o telefone 14 3366 3232. É isso, Jonatas? Exatamente, pode entrar em contato em 3232, que é aí a recepção aqui do SEAC, né, que continua funcionando, e aí você vai conseguir, então, ser atendido aí, né? Ela vai conseguir redirecionar você. E uma outra coisa importante, Cid. Não, pode falar, termina. Fique à vontade. Qualquer pessoa pode fazer sozinho em casa, basta colocar lá o SEAC, mas se tiver dúvida, nós temos uma assessoria para orientá-lo de como fazer para fazer essa linkagem. E faz uma vez só. Aí a pessoa, de maneira permanente, ela está ligada ao SEAC. Mas, a qualquer época, ela pode cancelar isso e pode atender outra entidade, outra instituição beneficente. Pode falar, Jonatas. Exato. E mais uma coisinha, Sidney, que é o nosso Bazar SEAC, né? Que hoje está fechado, né? Está fechado porque a gente tem que seguir as regras aí do governo do estado de São Paulo, mas está atendendo também a delivery, né? A drive-thru. Acho que você pode olhar ali pela nossa página, solicitar, fazer a compra e vir buscar aqui, né, no SEAC. Então, você que é de Bauru e região aí,
está passando por aqui, entre aí na nossa página, Bazar SEAC, que vai ter tanto bazar de roupas quanto bazar de móveis, é na mesma página, e você vai ver ali o que nós temos. E eu já adianto, viu, pessoal? Tem ali produtos de ótima qualidade, muitas vezes até produtos novos que chegam aí de doação, né? E são colocados à venda aí num preço muito acessível, porque a intenção é, como o Sidney disse, é para que a gente consiga suplementar, né, o que falta aí na nossa assistência social, né, que é o principal trabalho aqui do SEAC, claro que também é doutrinário, mas também assistência social, né? São mais de 1.100 famílias assistidas aqui em Bauru, então é muita gente aí que necessita de que esse trabalho do SEAC continue. Isso. E a partir de segunda-feira, segundo regulamentação hoje promulgada pelo governador do estado de São Paulo, a pessoa pode também buscar a mercadoria através do take away, isto é, a pessoa passa ali na frente, olha, eu quero tal peça, ela paga ali com a maquininha no portão mesmo do bazar e ela leva para a sua casa. E um detalhe, tem um detalhe importante aí, por que que as coisas do bazar não são doadas? Bom, primeiro porque nós transferimos toda a renda que vem do Bazar SEAC para a manutenção da casa, redistribuímos esse valor para famílias carentes, para que a pessoa e também para que a pessoa valorize. Antigamente, nós dávamos uma peça de roupa para a pessoa carente e ela usava, sujava e jogava fora. A partir do momento que nós passamos a cobrar aí um valor simbólico da peça de roupa, a pessoa diz, não, eu comprei com o meu dinheiro. Aí ela passa a cuidar melhor. Exatamente. Foi feita uma reorganização aí, né, Sidney? Isso. Bom, pessoal, então acho que as informações aqui acabaram. Não acabaram não, ainda tem mais uma informação importante aqui. Olha lá, o Sidney já ficou bravo ali comigo, ele vai ficar bravo comigo. Não, Gabriele, nós temos aí não, e depois tem os livros de hoje, hein? E eu não vou falar o último lançamento, não, é o lançamento mais recente, né, que vai ser aí lançado no comecinho do mês que vem, que é o Gabriele, Um Ponto de Luz, que é mais um livro aí que o Sidney está trazendo para a nossa editora SEAC, né, mais um conteúdo aí muito bom, inclusive, eu sempre falo aqui no programa, eu fiz o book trailer dele, né, mas eu pedi algumas informações para o Sidney e não li o livro ainda, eu quero ter o livro em mãos para poder ler, né, eu gosto mais do livrinho em mãos ali para poder ler. Olha, Jonatas, a partir do momento que você e o Sérgio receberem o livro, vocês vão ser intimados a responder um questionário ao vivo para ver se vocês estão lendo mesmo, hein? Sobrou para mim e para você agora, hein? Ah, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, vou passar o book trailer aqui então para o pessoal dar uma olhada. Põe o volume aí, que tá bonito isso. Jonatas, tem um pequeno errinho ali no final, hein? Tá escrito Gabriele, hein? Dá uma arrumadinha pra gente aí. Eu acho que eu devo ter pego o arquivo errado, então, que eu já tinha corrigido isso daí. Tá certo. Mas ficou lindo, viu, Jonatas? Parabéns, maravilhoso, viu? Vai ficar bom mesmo no 50º livro. Aí vai. Só se eu durar o tempo do Príncipe Philips, viu? Bom, pessoal, hoje nós temos aqui muitas perguntas, então vamos dar início ao nosso programa. E eu vou pedir aqui para o nosso amigo Sérgio fazer a prece para que a gente dê início então, ao nosso programa. Fica à vontade aí, Sérgio. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor, para que possamos buscar um pouco mais de entendimento, um pouco mais de aprendizado, rogando aos espíritos superiores que ilumine o Sidney nas suas respostas, seja bem intuído pelos bons espíritos,
e que possamos realizar um bom aprendizado, uma boa comunicação aos nossos seguidores, os nossos amigos, nossos irmãos, que possamos aprender cada dia mais. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje o pessoal já está deixando aqui, ó, Pinga Fogo, o nome da cidade, então é isso mesmo. Vá deixando aí Pinga Fogo, o nome da cidade, que nós temos vários sorteios. Vou passar aqui rapidinho os livros que serão sorteados. A Felicidade Sem Pressa, Ser Feliz é uma Decisão, Contos do Além, Despertando Sob Chamas, esse aqui eu não conhecia, Coisas deste Mundo, é do Francisco Cândido Xavier, né, do Chico Xavier, pelo espírito, é o Cornélio Pires, né? Cornélio Pires, deve ser muito bom esse livro. E Pérolas Devolvidas. Então serão os livros que serão sorteados hoje. Então você que está aí, já vá deixando Pinga Fogo, o nome da sua cidade, daqui a pouquinho a gente faz aí então o primeiro sorteio, né? E hoje nós temos aqui... Sim. Dá uma olhadinha, vê se você consegue mostrar a câmera aí. Estou mostrando. Esse livro do Cornélio Pires, como ele é bem feitinho mesmo, pela editora O Clarim, ele é ilustrado, as crianças gostam muito, são versos. Se você me permitir, eu quero até abrir ao acaso aqui e ler um versozinho. Olha como é bem feitinho esse livro, olha. Fique à vontade, fique à vontade. Quero abrir aqui, olha só. Tesouro maior da vida é a mente tranquilista. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. Olha aí, são versos desse caboclo Cornélio Pires. O Theo conhece muito bem por causa da parte musical. Ele foi um dos pioneiros do rádio no Brasil, ali da região de Itu, Tietê. E esse livro aqui nós temos em várias versões. E essa versão aqui é ilustrada, Coisas deste Mundo. Esse livrinho eu o li hoje novamente, é uma delícia, viu? Quem for sorteado vai gostar muito. Ah, legal, bacana. Bom, vamos lá então, pessoal. Primeira pergunta aqui. Peraí. Peraí, faltou uma coisinha, o Sérgio. O Sérgio vai falar pra gente sobre a morte passo a passo, né? O Sérgio trouxe algumas informações. Que edição que tá já, Sérgio? Nós já gravamos hoje a 6ª e a 7ª edição. 6ª e a 7ª. Qual que vai no ar agora? O assunto é tão interessante que uma delas não teve nem intervalo, que a gente tem um intervalozinho no meio, mas achei melhor não colocar o intervalo porque o assunto é fantástico, é sobre crianças. E isso aí vai no ar ainda esta semana, se Deus quiser, esse 6º capítulo. Muito bom, tem uma aceitação muito grande, né, com esse clima de brincadeira, vamos dizer assim, de um assunto tão sério, né? Que o Sidney escreveu nesse artigo, que está dando uma boa percussão nisso daí. Tô achando que logo vai ter que dar uma esticadinha nessa série aí, fazer um ou dois programinhas bônus aí, hein? Pelo menos, hein? Olha, quem sabe, viu? Eu estou reservando bastante para o 10º episódio, que é especial, talvez ele seja um pouquinho mais longo, mas tem umas surpresas aí fantásticas que as pessoas vão se emocionar, vão querer guardar, vai baixar isso aí para guardar aqui em casa, com certeza. Perfeito. Bom, Jonathan, se você me permite, eu posso fazer a primeira pergunta para o Sidney? Pode, fique à vontade. Sidney, pro dia 15/4 com o Geraldinho, tá tudo em cima, tudo ok? Vai acontecer? Sim. Na próxima quinta-feira, portanto, nós vamos receber, o Jonatas, vamos receber, a partir das 19h30, o Geraldinho, que foi companheiro de Chico Xavier, o que recebeu aquela mensagem, a data limite. Vamos deixar bem claro uma coisa. Você está fazendo uma boa divulgação, Sérgio, mas vamos deixar claro que no dia 15 agora, nós vamos fazer a gravação do trabalho com o Geraldinho. Mas vai ao ar mesmo nas mãos do Jonatas a partir de maio, quando ele então vai editar a conversa que eu vou ter com o Geraldinho, vai transformar em 1 ou 2 programas Despertar. Aí sim, depois de veiculados pela TV Prevê e pela TV SEAC, vai para a sua mão, Sérgio, para você veicular posteriormente a veiculação oficial da TV Prevê em forma de reprise. Aí você vai ficar à vontade para colocar nas redes sociais. Esse programa será veiculado, Sidney, provavelmente na primeira semana de maio, né, pela TV Prevê, e nós
faremos a veiculação aqui na segunda semana, então, né? Aqui pelas redes do SEAC, vai ficar aí disponível no nosso canal do YouTube. Eu quero ver se o Geraldinho concorda de gravarmos 2 programas, viu, Jonatas? Vamos ver se ele concorda. Perfeito. Se gravar 2, a gente já tem um conteúdo bom aí. Até Como ele está pro acostumado próximo. a trabalhar já, a dar entrevistas que duram mais de 1 hora, eu tenho a impressão de que ele vai aceitar. Mas, pelo menos um programa Despertar nós teremos gravado agora no dia 15 de abril com o Geraldinho, companheiro inseparável de Chico Xavier. Perfeito. Bom, vamos lá então para a pergunta aqui no Pinga Fogo. Já deixando uma boa tarde a todos vocês que estão aí chegando e ajudem, né? Ajudem compartilhando a nossa transmissão. A pergunta é do Silvio Bernardo, lá de Portugal, né? Nosso companheiro está sempre aqui participando do programa. Sobre o relato na Bíblia, sobre a suposta prova que Deus pediu a Abraão para que este sacrificasse o seu próprio filho, para provar que lhe era realmente fiel. Para mim, não faz muito sentido. Deus, na sua infinita sabedoria e conhecimento, conhece-nos melhor do que nós mesmos e sabia bem o que ia dentro do coração de Abraão e do grau de amor e devotamento que lhe prestava, né? Que este lhe prestava. Algumas peças estão faltando aí nesse puzzle, né? Nesse joguinho, e eu não estou conseguindo encontrar. Então, o que a gente pode falar sobre isso, Sidney? É a pergunta do Silvio Bernardo. Fica um grande abraço aí para o Silvio Bernardo, lá de Portugal. O Silvio de Viseu é um grande estudioso e ele realmente, quando lê um texto, ele procura encontrar a lógica e ele tem toda a razão. Deus jamais faria isso. E seria muita pretensão também do homem, Abraão, ter um contato direto com Deus. Ele poderia perfeitamente ter uma sintonia com o seu protetor espiritual, jamais com o absoluto. Deus não se comunica com ninguém. Ele é o absoluto. Ele é o criador do universo. Ele não teve começo nem terá fim. Então, realmente, eu concordo com o Silvio que aí existe uma passagem, no mínimo, apócrifa. O que pode ter acontecido seria, vamos dizer, algum diálogo de Abraão com ele mesmo ou com espíritos que orientavam a sua tarefa, mas jamais Deus colocaria alguém à prova para provar que ele amava o Deus e ele iria sacrificar o filho. Isso não tem cabimento, eu também não aceito, eu considero uma passagem apócrifa. No entanto, pode ser que Abraão tenha tido algum diálogo ali com os espíritos que o envolviam e passasse essa informação da maneira mais, vamos dizer assim, que trouxesse ao povo um jeito de cultuar Deus, de fazer com que as pessoas se submetessem à vontade de Deus. Era muito comum isso, os profetas, os taumaturgos, se utilizarem do nome de Deus para colocarem as suas ideias. Moisés fazia muito isso. Quando ele queria impor uma ideia, ele falava: Deus mandou falar isso para vocês. E nós sabemos que nenhum homem encarnado, principalmente nós, que somos seres ainda muito inferiores neste plano de provas e expiações, não teremos condição nem de ter contato com espíritos superiores, quanto mais o absoluto. O absoluto não tem contato com o relativo que somos nós. Então, eu concordo com o Silvio que seja uma passagem que provavelmente foi mal transmitida, mal escrita, mas com o objetivo, talvez, de carrear a fé do povo para os ensinamentos que ele queria passar. Perfeito. Temos aqui já outras perguntas. Daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos, faremos aí o primeiro sorteio, então, dos livros, tá bom, pessoal? Sabe, Jonatas, nós homens temos a mania de considerar, de colocar Deus de uma forma antropomórfica. O que é isso? Achar que Deus age como nós agimos.
dar a forma do homem para Deus. Isso é um absurdo. Deus é o absoluto, não dá nem para conversar sobre ele. E é daí, então, essa passagem que provavelmente surgiu dessa crença de que, para provar a fé de Abraão, ele estava pedindo o sacrifício do seu filho. Deus jamais nem insinuaria, nem mandaria nenhum dos seus seguidores a agir dessa forma. Concordo. Próxima pergunta é do Marcelo. Será que o mundo acabou em 2020 e nós somos aqueles que não subimos? Não é possível. Aqui no Rio está parecendo um umbral. Lógico que tem suas colônias de cura. Brincadeiras à parte, está tudo muito ruim. Sérgio, desculpe, Marcelo, eu recebi um vídeo ontem mostrando a situação de quem nasceu em 1900. Todos os percalços por que passaram as pessoas que nasceram em 1900. Dando uma passada rápida, nós nos lembraríamos da peste negra, da Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1918, a gripe espanhola. Depois, em 1938, o início do nazismo. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, a continuidade dos desmandos dos nazistas, dos campos de concentração. E por aí afora, viemos aí com vários fatos e com condições muito inferiores à que nós temos agora. Nós estamos passando por uma situação difícil, mas não chega nem perto da situação que meu pai, por exemplo, ele nasceu em 1918, passou com a gripe espanhola, que levou entre 1/4 a 1/3 da humanidade. Morreram todos. É uma época que não havia medicamentação, os ventiladores, os antibióticos, os anti-inflamatórios, os equipamentos, não havia internet, não havia atenção dos governos para com a saúde, não havia especialização que temos agora no campo da ciência médica e por aí afora. Hoje estamos passando dificuldades, Marcelo, sem dúvida, muitas dificuldades, mas nem se compara com aquilo que os nossos ancestrais já passaram. Concordo, Sidney. A gente, como eu sempre digo aqui, né, a gente fica muito rodeado aí de informações negativas o tempo todo, né, assistindo esses noticiários, essas coisas que todo mundo posta aí no Facebook, e a gente acaba, de certa forma, poluindo um pouco o nosso pensamento, né? Mas se a gente for olhar aí de uma visão um pouco mais ampla, né, é como você disse, existem muitas coisas boas acontecendo e diferentes do passado, né? O passado, com certeza, foi muito pior. Então, eu concordo com você. Eu acho que essa lógica faz sentido para mim também. Uma vez eu estava no Canadá e um senhor que estava me hospedando, ele estava reclamando muito dos trens do Canadá. Meu Deus do céu. Eu que andava naqueles trens lá constantemente, para mim aquilo era um luxo espetacular, em cima da hora, os tickets muito baratos, acessíveis. Você comprava um ticket que valia por uma semana, por um mês. Falei, do que esse cara está reclamando? A verdade, Jonatas, é que quanto mais a nossa vida melhora, nós nos tornamos mais exigentes. Então, da mesma forma que aquele meu anfitrião estava reclamando, abre aspas, de barriga cheia, porque ele não conhece a realidade das comunicações, dos transportes aqui do Brasil, nós também agora estamos reclamando muito da pandemia por causa desses números absurdos. E realmente temos que cuidar disso. O nosso governo federal, o nosso governador do estado tem realmente que tomar providências, os prefeitos. Nós, como população, temos que evitar as aglomerações, usar máscara, lavar as mãos, higienizar as mãos, evitar aglomeração, tomar a vacina, acreditar na vacina,
evitar propagar a doença. Temos que tomar todas as providências, sem dúvida. E os números atuais de mortes do Brasil são um absurdo, mas nós temos que entender que é relativamente... se nós compararmos com a situação que os nossos pais, avós, bisavós viveram, a situação é ruim, mas poderia ser muito pior. E mesmo os nossos irmãos, os filhos que vivem atualmente cercados de guerras, eles têm pelo menos 3 ou 4 grupos inimigos em volta deles, eles já estão vivendo essa situação de sítio há muito tempo. Então, nós aqui no Brasil, que somos privilegiados, temos um país muito bom, sem grandes catástrofes, com as coisas... É claro que o Brasil poderia ser muito melhor e vai ser muito melhor ainda, mas nós não podemos reclamar sem comparar com as coisas como já foram e poderiam ser piores. Concordo. Bom, pessoal, vamos para o primeiro sorteio aqui do Pinga Fogo de hoje. E o livro sorteado é o Contos do Além, que vai para Kátia Gomes, lá de Salvador. Ganhou, então, o livro Contos do Além. Kátia Gomes, você entra em contato com o Sidney, né? Como sempre, nós temos aqui o contato 1948@uol.com.br 14998101948 e você manda aí as suas informações de entrega, né, o seu endereço, e o Sidney fará aí então o envio do livro para você. Eu peço àqueles sorteados que, por favor, assim que recebam nas suas casas, me avisem, passem ou um e-mail ou uma mensagem me avisando. E se por acaso não receberem, me avisem que eu mando o código de rastreamento do correio para que vocês localizem o seu livro. Porque nós embalamos, colocamos direitinho, levamos para o correio na segunda-feira e alguns apenas acusam o recebimento. Kátia, quando você receber o livro, manda um alôzinho para mim. E se você não receber dentro de 2 semanas, reclame, e eu mandarei para você o código de rastreamento para você saber onde está o seu livro. Perfeito. Bom, Sidney, o Sérgio tem uma pergunta aí para a gente, então fique à vontade, Sérgio, fazer a pergunta aí para o Sidney. Ok. Antes da pergunta, se você me permite, Jonatas, Vontade. eu tenho um comunicado aqui fresquinho da Patrícia, lá do Atendimento Fraterno. Uhum. Inclusive, ela passou um celular aqui, que eu já vou falar, que é o seguinte, é um atendimento diferenciado para atendimentos internacionais. Olha só, por causa do fuso horário. Então, é só a pessoa ligar para o 14 99162 7234 para agendar o seu atendimento. Eu vou repetir. 14 DDD 99162 7234. A pessoa pode marcar um horário para um atendimento de uma pessoa de um outro país que tem um problema de fuso horário e tudo mais. Olha aí que legal o atendimento agora do SEAC, né? Vamos lá para a pergunta. É do Wagner, daqui de Bauru. Ele é espírita. Sidney, qual é o pior dos obsessores? E dentro desses, onde e como eles atuam? Sabe que eu nunca recebi essa pergunta. Pior dos obsessores? Eu acho que é aquele que nós permitimos que se imiscua na nossa vida. Porque há obsessores que nos cercam, nos querem atingir, mas encontram uma barreira qualquer e o espírito inferior ele não é muito persistente. Quando você está revestido de alguma defesa, de algum anel vibratório de defesa, ele insiste algumas vezes, mas depois ele vai embora. Principalmente quando não há uma ligação emocional. Quando eu falo ligação emocional, é o seguinte, algum inimigo do passado. Mas pior obsessor é aquele que nós escutamos, é aquele em que nós acusamos a presença dele.
Quando o obsessor vem, nos sugere uma coisa e nós nos apegamos na oração, no trabalho e deixamos para lá, dá um mal-estarzinho, mas a gente toca a vida para frente. O obsessor, ele não está... Você conhece isso, Sérgio, você sabe melhor esse assunto do que eu. Ele desiste, ele vai embora. Ah, mas ele fica na espreita. Se eu der pisar em falso, eu abrir a minha guarda, se por acaso um dos elos da corrente que me protegem, ele encontrar uma brechinha, é por ali que ele vai se miscuir. Então, o obsessor, Sérgio, muitas vezes acaba se tornando o nosso maior aliado, porque o amigo, ele não tem coragem de falar os nossos defeitos. Agora, o obsessor, aquele que se considera o nosso inimigo, esse tem. Esse olha para nós e fala, olha, você errou aqui, é por aqui que eu vou me miscuir. Então, eu entendo que o pior obsessor é aquele a quem a gente dá ouvido. Acontece da mesma forma com o espírito protetor. O nosso espírito protetor nos dá conselhos, orienta, nos encaminha, mas se a gente começa a fazer ouvidos de mercador para o protetor, ele se afasta, deixa a gente por conta própria. Ele deixa a gente em situação assim por conta própria, ele não auxilia mais. A partir do momento que a gente passa a orar e pede a presença dele, ele retorna. O obsessor, da mesma forma, se nós não dermos atenção para ele, ele vai embora. Concordo, Sidney. Acho que foi bem feliz. Eu também nunca tinha ouvido essa pergunta e realmente, né? O pior obsessor é aquele que a gente dá ouvidos, né? Aquele que a gente permite que ele se aproxime da gente. Viu, Sidney? Se eu puder pôr uma colocaçãozinha, eu acho que na visão do lado nosso de espírita, de querer ajudar, o pior obsessor é aquele ligado a vícios, né? Porque a pessoa tem uma recaída, ele aproxima e induz a pessoa a usar droga de novo, a beber novamente. E esse é aquele que dá mais trabalho espiritualmente para você conseguir conduzi-lo ele numa vibração melhor. Quando o obsessor tem alguma mágoa conosco, nós fizemos algum mal para ele no passado, então, de uma certa forma, Sérgio, vamos usar uma terminologia mais vulgar. Nós estamos de rabo preso. Nós estamos vulneráveis a ele. Então, o obsessor, ele vai se aproximar e vai se aproveitar daquela vulnerabilidade. Agora, quando você procura fazer o melhor, ninguém é perfeito, nós erramos a toda hora. Mas se você se apega a uma religião, seja qual for a religião, você é um bom católico, eu levo a religião a sério, eu colaboro com a minha igreja, eu dou a minha esmola, eu participo das cestas básicas, do movimento para manter a minha igreja, eu oro, participo das novenas, frequento a minha missa, eu canto, faço os meus cânticos, eu estou ligado, eu faço uma ligação tão profunda com os meus amigos espirituais que eu não tenho, o meu obsessor não encontra brecha. O maior problema é quando o obsessor ele tem alguma conta para acertar com a gente. Então, nós fizemos um mal muito grande no passado. Agora, mesmo assim, Sérgio, mesmo assim, eu tenho visto muitos casos, e eu imagino que talvez você, no serviço mediúnico, também tenha visto. O obsessor vem, insiste, insiste, e quando ele percebe que a sua vítima não é mais aquela, não é mais o verdugo do passado, não é mais aquela criatura que o perseguiu, que o prejudicou, que lhe trouxe problemas no passado. Não, ele mudou, ele não é mais isso. O obsessor capitula. Ele, de uma certa forma, eu já vi muitos casos, a André Luiz nos relata muitos casos de obsessores que são compelidos, são motivados à melhoria porque o obsidiado mudou de comportamento. Porque, Sérgio, há uma frase que Richard Simonetti dizia sempre, é uma frase antiga,
que ele retirou de algum livro filosófico, que diz mais ou menos assim: o verbo edifica, mas o exemplo arrasta. Então, o obsessor, quando chega e vê que a sua vítima está tendo um comportamento diferente, e ele é feliz, e ele tem filhos, e ele trabalha, ele tem uma vida ainda que simples, modesta, mas harmoniosa, e ele tem boas reuniões, ora com a família, enfim, dentro daquilo que é possível no mundo de dores como o nosso, ele é feliz. Mas como é que esse cara que me fez tanto mal é feliz? Qual que é o segredo dele? Qual que é a fórmula dele? É o bem que ele está fazendo, é a religião que ele abraçou, é o esforço que ele está desenvolvendo para domar as suas más inclinações, é a transformação moral que passou por ele. O obsessor, no bom sentido, fica com inveja. Pô, mas esse cara me fez tanto mal e ele é feliz? Qual que é a fórmula dele? Qual que é o segredo dele? E ele é motivado através da atitude, do exemplo da sua vítima, a sua própria transformação. Perfeito. Bom, pessoal, vá deixando aí o nome da sua cidade, novamente, né? E a palavra Pinga Fogo, que nós faremos mais um sorteio daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho teremos mais um livro aí para sorteio. Vamos sortear o Despertando Sob Chamas. Tudo bem? Temos aqui um comentário da Sheila Bueno, e bem lembrado, a Sheila Bueno lembrou, né? Pessoal, para o nosso auxílio, não esquecer de colocar a água para fluidificar, né? Nós três esquecemos Bem aí de lembrado, falar. Sheila, bem lembrado. O nosso obsessor Sérgio não nos lembrou a tempo hoje. Exatamente. Nem o obsessor é perfeito. É lá. A próxima pergunta é a Fátima Freitas. Eu estou em um estado depressivo, já tive vários em minha vida, mas agora está de uma forma muito severa, né? Não vejo razão para viver. Não me sinto mais útil e não me sinto amada. Me responda, para que viver assim, sem sentido e sem amor? Fátima, essa situação, infelizmente, é muito comum para todos nós. Em algum momento da vida, a gente passa por essa situação. Então, Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual a melhor maneira de nós sobrevivermos? Qual a melhor maneira de nos defendermos contra o mal? E quando ele falava em mal, não era só dos males que vêm de fora para dentro, são os espíritos que vêm nos perturbar, mas os males que vêm de dentro para fora, o nosso medo, a nossa desilusão, a nossa dúvida. Todos nós que estamos aqui na Terra, Fátima, passamos por esse momento. Qual que é a solução que os espíritos nos dão? Apegarmos-nos a Deus, fazer o bem que é possível, apegarmos-nos a Deus. E eu acrescentaria, Fátima, uma boa leitura. Nós temos aí muitas obras de Richard Simonetti. Eu tenho algumas obras que poderíamos intitular de autoajuda. A minha trilogia da felicidade, ela é destinada a pessoas que estão passando por problemas depressivos, de tristeza. Começamos com ser feliz é uma arte, ser feliz é uma decisão e a felicidade tem pressa. Fátima, eu vou abrir uma exceção aqui no programa. Se você não for sorteada até o final do programa, você está autorizada a me mandar um e-mail, 1948@uol.com.br, que eu vou presenteá-la com uma das minhas obras que, acredito eu, talvez possa auxiliá-la a superar essa fase. Perfeito. Próxima pergunta é da Larissa, aqui de Bauru. Essa semana, uma cachorrinha foi lançada para fora de um carro na minha rua. Ela andou até que se encostou ali do ladinho da entrada da minha casa. A pobrezinha estava machucada e muito abatida. Por ali, ela ficou por um dia e durante esse tempo eu e os vizinhos a alimentamos. Então decidi resgatá-la. Levei ao veterinário, estou cuidando de suas enfermidades e dando um lar desde que a vi. Tive a sensação
de que a conhecia e somente comigo ela criou uma conexão enorme. Então a pergunta, né? É possível que tenhamos nos conhecido em vidas anteriores ou até mesmo nessa vida? Também poderia ser uma das minhas missões, o seu resgate? Ou por fim, ela poderia ter vindo para me resgatar e me fazer reencontrar a linha dessa vida? Tá? A pergunta da Larissa aqui de Bauru. Sabe, Larissa, Deus tem formas de atender a nós, seus filhos, que nós nem imaginamos. Então, às vezes, uma criança que vem para a nossa vida, alguém que se aproxima de nós pedindo ajuda, e eu acredito sim, que mesmo um animal, às vezes, nos é encaminhado para que a gente possa exercitar o amor. Eu vejo as pessoas que cuidam tão bem dos animais, que são pessoas que talvez nesta vida, por enquanto, não estou dizendo para sempre, mas por enquanto não pode exercer a maternidade, elas estão treinando a sua solidariedade, a sua fraternidade, o seu amor. Então, eu acredito nisso, sabe, Larissa? Que Deus nos coloca, às vezes, coisas, pessoas para nós ajudarmos, e aí nós vamos incluir os animais, e, na verdade, nós é que estamos sendo ajudados. Nessa questão de reencontro com vidas anteriores, nós não temos informações precisas. Eu já escrevi muito a esse respeito, o Sérgio, inclusive, tem um artigo meu, não é bem um artigo, é mais um estudo que eu fiz sobre os animais. Se você tiver interesse, Larissa, peça para o Sérgio que ele manda para você, em que eu faço um estudo assim amplo sobre os animais. Não dá para a gente dizer que os animais ficam nos acompanhando nas reencarnações. Eu não tenho essa informação ainda, mas que eles são fiéis companheiros, que eles podem ser ajudados e nos ajudar, criar laços de carinho, de afeto. Disso eu não tenho a menor dúvida, Larissa. Parabéns pela sua atitude e prossiga com esse amor que você vai exteriorizar não somente para a sua cachorrinha, mas também para as pessoas que estão à sua volta. Depois, Larissa, conte para nós o nome que você deu para ela, tá? É, legal. Eu também tenho lá um cachorrinho em casa que a gente resgatou da rua. Na verdade, jogaram ele lá na rua de casa e ele era filhotinho na época. Ele conseguiu passar pelo vãozinho do portão, entrou lá e tá lá até hoje. A gente ficou com Bateu dó, né? palma lá e você atendeu. A gente atendeu. Ele tá até hoje. A gente ficou com dó de. A princípio a gente tentou achar outro dono e tal, mas como ele é um vira-latinha, acho que o pessoal não se interessou muito. E aí a gente foi se apegando nele, hoje ele tá lá. Como que é o nome Bonitão. deles, Jonatas? Ele chama Ralph, um cachorrinho vira-latinha chama Ralph. Ah, mas você tinha E que hoje ele botar um tá lá nome. com a camona bonita, melhor que a minha camona dele, viu? Ah, é? Ah, é. Então, Muito eu tinha cuidado. certeza, tinha certeza de que o Joe ia encontrar um bom nome para o Ralph. É o Ralph. Bom, sorteando aqui então o próximo livro, Sidney, que é O Despertando Sob Chamas, vai para Tauane Leso. Soletra para mim, por favor. Desculpe, falei errado. É Tuane. Tuany Leso. Tuane Leso. T-O-A-N-Y Y Leso. Com Z. L-E-S-O ou Z? Z. Tuane Leso. Sabe de onde é, ô Jonatas? Deixa eu ver aqui, é Dolcinópolis o nome da cidade. Eu não Depois sei. eu confirmo. Depois Eu eu não sei qual confirmo. estado que é. Dolcinópolis. Qual estado que é? Eu não sei, não conheço Fala essa pra cidade. gente aí, Tuane. Oi? Não, ela vai mandar para você então. Ó, você entra em contato com o Sidney, ó, por esse e-mail ou por esse telefone e passa certinho, né? O endereço ali, a cidade, o estado que o Sidney vai fazer o envio para você. Isso. É homem ou mulher? Não sabe, né? É Deve ser mulher, mulher. mulher. É uma Tá. mulher. Tuane, tanto você, Tuane, como a Kátia, por gentileza, além de me mandar o endereço certinho pelo meu e-mail, 948@uol,
Não se esqueça de colocar o CEP, Código de Endereçamento Postal, e também, depois que vocês receberem os livros, Kátia e Tuane, não se esqueçam de me avisar. Ou, se não receberem em 2 semanas, peçam-me o código de rastreamento que eu fornecerei. É a Maju, Ah, é a Maju. Majuzinha. O nome da cachorrinha da Larissa é a Maju, Majuzinha. Muito bem. A próxima pergunta aqui é do Reginaldo Marques Aguiar, nosso companheiro aqui de Bauru, né, Reginaldo? Opa! Abraço, hein, Reginaldo? Sidney, sobre adoção. O casal que adotar uma criança em sua nobre atitude amorosa, como tal atitude pode levar benefícios espirituais positivos à mãe biológica, que por qualquer motivo não pode criar essa criança? Reginaldo, normalmente eu tenho 2 filhos adotivos, Reginaldo. E nós, para que os filhos adotivos não tivessem qualquer trauma ou coisa assim, nós não tivemos contato com os pais sanguíneos. Então, nós resolvemos dessa forma. E os meus filhos adotivos nunca se interessaram em procurá-los. Nós jamais escondemos deles a condição de adotivos. E se eles tivessem nos solicitado para levá-los para conhecer os pais adotivos, nós levaríamos, mas nunca houve interesse da parte deles. Então, para que a saúde psicológica da criança seja preservada, é interessante que se rompam os laços antigos. Agora, eu tenho visto alguns casos, Reginaldo, de os pais adotivos assumirem a criança e, paralelamente, dar assistência aos pais sanguíneos. Agora, não convém misturar as coisas, porque aí bagunça a cabeça da criança. Agora, o ideal, e eu já vi isso em muitas instituições, é que os pais adotivos, às vezes, e é um instituto que vai ser promulgado brevemente, vai ser aprovado brevemente pela Câmara dos Deputados, que surja a figura dos pais que não são propriamente pais, mas eles são uma espécie de tutores, que eles ajudam a criança e ajudam os pais também. Então, não há, assim, o vínculo da adoção, mas sim uma espécie de apadrinhamento da criança, ajudando também os pais da criança. Ainda ontem, em reunião de diretoria, nós estamos conversando exatamente sobre esse assunto. Nós temos aí um atendimento de mais de 1.000 crianças e adolescentes em toda a periferia de Bauru, e não tem cabimento, por exemplo, que mesmo agora na pandemia, nós forneçamos para a criança um marmitex, porque não estamos podendo fazer o atendimento presencial, mas estamos fornecendo alimentação para as nossas crianças e jovens, e não tem cabimento que a gente não forneça o alimento também para os pais. Isso aí pode ser feito através de campanhas. Aliás, Jonatas, quando eu terminar de falar, eu gostaria que você pegasse uma arte, enquanto eu falo, vê se você acha uma arte aí, que a Lúcia colocou à nossa disposição, da campanha da cesta básica, que a Lúcia lançou ontem aí no SEAC. Nós temos que falar sobre esse assunto. Desculpe, Jonatas, mas eu me esqueci. Mas voltando ao assunto, todos nós podemos e devemos ajudar as crianças carentes nesta época difícil. Mas você vai ajudar a criança, por exemplo, numa casa com 3 filhos, você vai fornecer 3 marmitex? E o que vai acontecer? As crianças vão levar o marmitex para casa e vão dividir com os pais, vão dividir até com os vizinhos. Então, houve uma sugestão ontem de um dos nossos diretores, totalmente acolhida por toda a diretoria e coordenadores dos nossos setores, de que também os pais sejam assistidos, pelo menos
nesta fase emergencial. Tudo isso vem, Reginaldo, fazer coro a essa proposta sua de que na adoção da criança os pais sejam atendidos também. Agora, temos que tomar muito cuidado, porque se nós mantivermos a criança em contato com os pais, os laços com a antiga família não vão se romper. Então, nesse caso, não é bem adoção, é uma assistência, uma tutela, um apadrinhamento, que não deixa de ser uma coisa extraordinária, tanto quanto possível manter a criança no seu lar original. Mas o que normalmente acontece é a impossibilidade. Normalmente é a mãe que teve um filho de uma maneira inesperada e ela não tem nenhum marido, não tem companheiro para ajudar a cuidar da criança e ela quer prosseguir a sua vida e ela entrega a criança ao fórum para que a criança seja destinada a um novo casal, uma nova família. Então, se houver possibilidade de dar assistência aos pais antigos, mas geralmente os próprios pais, quando fazem isso, com dor no coração, entregam a criança para adoção, não querem mais contato nem com a criança, nem com os pais adotivos. Mas esse instituto sugerido por você, Reginaldo, está sendo, neste momento, abordado, sendo estudado pela Câmara dos Deputados com uma nova maneira de estimular ou a adoção ou esse apadrinhamento. Cidinha, achei aqui a imagem que você pediu aqui, ó, sobre a campanha da cesta básica. Isso, muito bom. Vamos anotar aí, vou até anotar para nós não deixarmos de falar, porque é o seguinte, Jonas, quando uma campanha dessa é lançada, as pessoas se entusiasmam e no primeiro momento ajuda, mas depois esquecem. E as famílias, a barriga delas não esquece. Então, vamos assumir um compromisso de mandar gêneros, cestas básicas aqui para o SEAC. Olha as informações aí, tanto no 14 3366 3206, como no 14 99167 8817. Colabore com a cesta básica do SEAC, que nós temos aí, olha assim, eu falei 1.100 crianças, mas aqui a informação é mais ampla. 1.100 famílias vulneráveis atendidas pelo SEAC. Ajudem, e eles dão preferência, gente, até alimentos mesmo. Eu quis colaborar com dinheiro, falei, não, nós queremos alimento. E aí eu mandei uma cesta lá para o SEAC. É uma maneira extraordinária de ajudarmos as famílias carentes nessa fase da pandemia. Porque aí o que acontece? De um lado, os nossos setores de assistência social dão o marmitex ou a comida para a criança e os pais recebem a cesta básica para que eles não passem fome. E aí vem de encontro àquela proposta do Reginaldo. E veja, Sidney, só para reforçar um pouquinho, né, sobre essa campanha aí da cesta básica, vejam bem, são 1.100 crianças que são assistidas aí pelo SEAC, né, e juntamente com essa criança que participa do projeto, a família dela também é assistida. Então é por isso que se fala 1.100 famílias, né? Então não são 1.100 indivíduos, né? São 1.100 grupos de pessoas, são famílias, né? Então é muita gente, né? Para quem não conhece muito bem o SEAC é uma entidade filantrópica muito grande aqui na nossa cidade, né? Tem vários núcleos espalhados pelas periferias aqui da cidade. São cinco núcleos, né, Sidney? E mais o albergue? São 6 núcleos mais o albergue. São 7 unidades. 7 unidades. E, pessoal, as unidades são muito grandes, né? Elas são muito grandes ali nas periferias. E aí, é claro, né, que a gente, ajudando ali com um pouco que a gente tem, é importante que a gente ajude. Mas uma ajuda talvez um pouco mais eficaz seria essa que o Sidney falou, né? Uma ajuda persistente, né? Pessoa que todo mês ela vem aqui e doa uma cesta básica, que consegue doar uma cesta básica para o SEAC já tem ali uma estrutura funcionando, né? Essas 1.100 famílias, elas não recebem apenas a cesta básica, elas recebem atividades, né? São inclusas aí com cursos, com orientações, com tratamentos até dentários, né? Na creche, não é, Sidney? Então, nós temos, inclusive, funcionários atuais do centro que eram assistidos nossos. E hoje fazem um trabalho extraordinário junto ao SEAC.
Então, é isso que eu quero dizer, é que, assim, essa é a importância de não só doar uma vez, mas doar todo mês alguma coisa para tentar ajudar. E doar através do SEAC, você vai estar ajudando muito mais ainda, porque nós já temos uma estrutura muito bem organizada funcionando, né, Sidney? Sem dúvida, temos uma estrutura e nós, hoje, Jonatas, quem me contou isso foi o Maurício, companheiro nosso que coordena as palestras. Sim. Ele, atualmente, lá no Girassol, os pais das atuais crianças assistidas pelo Girassol já foram assistidos. Foram criaturas que já passaram por lá no passado. E agora têm filhos e confiam muito no trabalho do SEAC. E um detalhe, viu, Jonatas? A maioria dessas famílias não são espíritas, não, são evangélicas. E Sim. recebem o nosso apoio e confiam em nós e estão trazendo seus filhos para que recebam o mesmo tratamento que eles receberam no passado. Até porque o intuito dos núcleos, né, Sidney, não é a divulgação doutrinária, né? Não é a doutrina, mas sim a assistência social, ponto final. Não tem nada de doutrina lá nos núcleos, E né? mesmo no atendimento espiritual do SEAC, Jonatas, nós jamais impomos a nossa religião. Nós abrimos as nossas portas, a pessoa toma os 7 passes, fazemos um trabalho com... A maioria, o Sérgio não está no ar agora, ele teve que dar uma saída, mas a maioria dos nossos assistidos, das pessoas que são atendidas pelo TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo, não são espíritas e não recebem qualquer exigência para se tornarem espíritas. Eles vêm até o centro, se abeberam da nossa assistência magnética e espiritual e não são nem convidados a serem espíritas. E o objetivo não é o proselitismo, é transformar ninguém em espírita, não. O objetivo é dar atendimento material, quando a pessoa tem fome, profissional, para que seja a criança e o jovem sejam encaminhados, psicológico e também na parte de estudos, enfim, dar uma nova oportunidade, além, naturalmente, da alimentação. Exatamente. Bom, Sidney, a gente escapou aqui uma pergunta, né, que já foi feita, e a Norma Cecília fez novamente a pergunta. Eu já havia feito, mas às vezes alguma coisinha ou outra que escapa, que o Facebook Então, ele além disso, é bom falar o seguinte, pessoal, ao invés de vocês reclamarem que a sua pergunta não foi respondida, faça novamente. Não importa que aparece 2, 3 vezes para o Jonatas. Se por acaso ele repetir a pergunta, eu vou saber que já foi feita. Tranquilo. A Norma pergunta o seguinte: Sidney, o que falam os espíritos sobre os signos? Nós, espíritas, não aceitamos a astrologia. Eu tenho, por exemplo, na minha família, uma criança que era para nascer no dia 2 de novembro, dia de finados, para evitar que ocorresse a coincidência nesse dia e a criança depois fosse fazer o aniversário da criança no dia dos mortos, eles anteciparam. A cesariana foi feita 1 ou 2 dias antes. Aliás, devia ter feito no dia 1º de novembro, que é dia de São Sidney. Você sabia que tem dia de São Sidney, Jonatas? São Sidney, não sabia não. Dia 1º de novembro, é dia de Todos os Santos. Então, eles anteciparam um pouquinho. Agora, por que antecipa o dia e sai do dia daquele signo? Vai modificar o destino daquele espírito? Então, não é a posição dos astros, não é o horóscopo que vai traçar o nosso destino ou a nossa personalidade. Nós vimos de outras vidas com a mesma personalidade. E se ela não for adequada, e não deve ser, porque nós estamos reencarnando num mundo de dores, cabe-nos melhorar por esforço próprio. Nós vamos conseguir um destino melhor, não por causa dos astros, por causa do signo, mas por causa do nosso trabalho, da nossa persistência, do nosso estudo,
da nossa perseverança em conseguir um curso técnico, uma faculdade, ou um trabalho mais intenso numa profissão. E vamos melhorar também espiritualmente à medida que nós nos apegarmos aos nossos protetores espirituais, à nossa religião, e passarmos a trabalhar e colaborar com o bem, em consonância com as propostas, com as oportunidades que Deus nos dá. Não é o signo ou a posição dos astros que vai determinar isso, e sim o nosso esforço de aprimoramento. Através do trabalho, do amor, do estudo, sim, conseguiremos a nossa felicidade. Perfeito. Sidney, estão perguntando aqui, né, como que fazer a doação. Eu peguei aqui o número da conta, né? Confira aí se é isso aí mesmo. Peguei aqui o número da conta do SEAC, agência 0037X, conta corrente 70356, né? Tá Para que esse número, Jonas? É para a cesta básica? Para assim, por exemplo, a pessoa não é aqui quem perguntou foi a Elisete, né? Ela é da Itália, né? Se eu não me engano. Sim. Como é que ela pode fazer para ajudar? Através da conta, ela quer fazer uma doação para a cesta básica, perfeitamente. Está certinho, é isso mesmo. O CEP é esse, Agência do Banco do Brasil, perfeito. É isso mesmo, João, está certinho. Certo? Então, para quem é de fora aí não consegue doar a cesta básica em si, pode doar aí através da nossa conta no Banco do Brasil S.A. Ô, Jonatas, eu estou recebendo aqui uma mensagem um pouco atrasada, é da Sirene. Eu acho que ela foi sorteada na semana passada. É isso mesmo. Ela foi sorteada semana passada, a Sirene Carneiro. E eu acabei não mandando o livro para ela. Ô, Sirene, se você estiver me ouvindo, passe um e-mail para mim, ou então use mesmo esses dados que você me mandou, esse mesmo WhatsApp que você mandou, e me passe os seus dados. Deixa eu ver aqui. Ela está passando agora aqui. Sirene, pode deixar que eu vou providenciar a remessa do seu livro na próxima segunda-feira. Tudo bem. Sirene Carneiro, acabei de achar a sua mensagem, ela tinha se perdido aqui. É que ela, acho que mandou ontem só essa mensagem. Não tem problema, não. Vou providenciar a remessa do seu livro. Ela ganhou na semana passada, Jonatas. Não sei se vai dar para pegar na câmera, Jonatas. Ela ganhou este livro aqui, ó. Tá dando para pegar, Jonatas? Uma história de amor, né? Sim, isso sim. Mesmo. Então, Sirene, pode deixar que eu vou providenciar a remessa na segunda-feira do seu livro O Escritor. Só agora que eu recebi a sua mensagem. E falando em livro, Sidney, vamos fazer mais um sorteio aqui, que agora é aquele livro que você falou, que é do Chico Xavier, né? Pelo Esse Cornélio livro é uma Filho. gracinha, viu? Esse livro ele tem várias ilustrações. Oi? Coisas deste Mundo. Ele tem várias versões. Essa versão, como eu já mostrei para vocês, é uma versão ilustrada. É muito bonitinho mesmo, olha só. É muito bem feito, como se fosse um gibi de histórias em quadrinhos. Não sei se está dando para ver, Jonas. Está cortando um pouco por causa do cromo aí. Eu sei. Vamos tentar melhorar um pouquinho aqui, aí. ó. Deu para pegar um pedacinho, não foi? Deu para pegar um pedacinho. Então tá certo. Então é um livro ilustrado, com várias páginas ilustrando. Muito bonitinho. Vocês vão gostar, viu, gente? Para quem que vai esse livro, Jonatas? A ganhadora é a Maria da Penha de Souza, lá de Viçosa, de Minas Gerais, né? Coisas deste Mundo. Então, Maria da Penha. Maria da Penha de Souza. Maria da Penha. É de Viçosa, Minas Gerais? Minas Gerais. Perfeito, Maria da Penha. Na segunda-feira estarei colocando seu livro no correio. Então, Maria da Penha ganhou Coisas deste Mundo. A Cátia Gomes, Contos do Além. A Tuane, de Dolcinópolis, é no estado de São Paulo, viu, Jonas? São Paulo, ela mandou aqui, interior de São Paulo, não conhecia, não. Bom, próxima pergunta é a pergunta da Maria da Penha, que está aqui.
né, ela queria saber sobre as vacinas, né, para a Covid-19. Ela pergunta se devemos vacinar. Ela, né, pergunta o que o Espiritismo fala sobre isso. Sem dúvida, Maria da Penha, a ciência médica é a misericórdia de Deus trazida pelas mãos da pesquisa do homem. Os bons espíritos jamais desamparam a humanidade. E eles estão orientando os homens, estão inspirando os homens para a produção das vacinas. Todos nós precisamos tanto dos nossos méritos para poder ter mais saúde e ter energia para continuar vivendo, mas precisamos também nos precaver. Então, a limpeza, a máscara, a limpeza das mãos com álcool, a constante limpeza das roupas, dos sapatos, o uso constante de detergentes, a troca de roupas e a vacina, e principalmente evitar aglomerações. Se puder não entrar num ônibus, se puder não comparecer a uma festa, é muito bom, nós teremos muito tempo para festas ainda. Evitar aglomerações. Nós, no Brasil inteiro, há uma orientação do Supremo Tribunal Federal de que cada governador, cada prefeito vai determinar se nós estamos com permissão ou não de comparecer aos cultos, às missas, aos centros espíritas. Fica a cargo de cada administrador realmente. Mas hoje o governador de São Paulo insistiu que nós devemos permanecer em casa, fazer nossas orações em casa, à distância. Deus é espírito e está em todos os lugares. Não precisamos ir ao centro, à igreja, ao templo para orar. Então, Maria da Penha, eu já tomei as 2 vacinas, a primeira e a segunda dose. E amanhã já vou começar a trabalhar novamente no SEAC, já vou começar a gravar as minhas palestras aí no salão do SEAC. Graças à vacina, vou com um pouco mais de confiança. Não é pelo fato de sermos vacinados que nós devemos nos expor. Devemos continuar evitando aglomeração, lavando as mãos, usando máscara, usando álcool, lavando os sapatos antes de entrar em casa, limpando as roupas, tomando todos os cuidados possíveis. Que aí sim nós estaremos colaborando com a ciência e conosco mesmos. Com certeza, Sidney. E é importante destacar, né, que o Espiritismo ele faz muito parte da ciência também, né? O Espiritismo tem muito estudo científico, então a gente anda aí lado a lado com a ciência, não é, Sidney? Exatamente, exatamente. Nós podemos e devemos sim aceitar as recomendações da ciência. É o que eu falei. Deus nos dá a possibilidade da saúde, nos dá o prêmio que é o corpo, dá a vida para nós. Nós temos que preservá-la. A vacina é a mão de Deus em nossas vidas. Temos que nos vacinar, evitar aglomerações e tomar todos os cuidados possíveis. Deixa as festas, as aglomerações para depois que acabar a pandemia. No momento atual, nós temos realmente que tomar todas as precauções possíveis. Quem pode ficar em casa, que fique, né, Sidney? Tem que ficar mesmo. Bom, próxima pergunta aqui, a Sheila Bueno. Sidney, boa tarde. Você comentou uma experiência que teve com o Sr. Orson relacionado a sonhos, onde viu equipamentos em outra dimensão. Seguindo o mesmo raciocínio, poderíamos afirmar que pessoas que alegam ter sido abduzidas nada mais são que viagens espirituais a outros planos? Concordo, Sheila. Richard Simonetti costumava dizer assim: nós estamos rodeados por extraterrestres, que são os espíritos. Richard não aceitava, na presença de ETs extraterrestres aqui na Terra. Ele dizia que ele nunca tinha tido uma prova disso. Uma foto, não essas fotos malucas que aparecem aí, mas uma foto decente,
um metal que não existe na Terra, uma roupa, um alimento, alguma coisa que não existe, uma nave, nunca foi mostrado nada disso. Mas, sem querer entrar em atrito com esse pessoal que acredita em discos voadores, vamos respeitar o entendimento deles, nós estamos rodeados por extraterrestres. E muitos, eu não diria muitos não, viu, Sheila? A grande maioria das obras artísticas, das grandes sinfonias, das grandes pinturas, das grandes invenções, dos grandes medicamentos, foram transladados de esferas superiores para a Terra. Nós somos um mundo muito atrasado e ainda não nos é permitido, pela necessidade da dor, do sofrimento. Olha como nós somos inferiores, Sheila. Nós ainda precisamos da dor para evoluir. É como se fosse uma pessoa um animal que precisa ainda do chicote para poder andar. Nós ainda precisamos da dor. Quando nós tivermos menor necessidade de sofrimento, a espiritualidade vai começar a abrir as comportas do conhecimento, porque o verdadeiro conhecimento está lá. Nós somos uma cópia mal arranjada. Nós somos uma espécie de negativo do positivo que está na espiritualidade. Então, equipamentos, medicamentos, meios de transporte, 1000 outras coisas que ainda não podemos ter acesso, um dia teremos. Eu me lembro, por exemplo, no livro Nosso Lar, que havia um equipamento ali que, na época, por volta dos anos 40, quando o livro Nosso Lar foi escrito por André Luiz, através de Chico Xavier, nem se falava naqueles equipamentos ainda. E já no livro Nosso Lar, eles já estavam descritos. Da mesma forma, instrumentos extraordinários, como o chamado psicoscópio, que é um equipamento extraordinário que consta, se não me engano, no livro Nos Domínios da Mediunidade, se não me engano é isso, senão eu já vou confirmar para não falar besteira, mas são orientações que vêm do plano espiritual e nos são concedidas com uma espécie de abertura. É como se fosse um conta-gotas que a espiritualidade está abrindo, porque nós ainda não podemos ter acesso à maioria das coisas que existem em outros planetas, em outros mundos. Mas concordo com você, viu, Sheila, que realmente esses chamados extraterrestres nada mais são do que espíritos, são desdobramentos, são informações, são intuições de espíritos. Deus permite que eles venham nos trazer para a Terra coisas a que ainda não temos acesso. A próxima pergunta aqui, Sidney, a pergunta da Lúcia. Por que às vezes a gente pede, acredita, implora a cura de uma pessoa e não conseguimos a vitória? Vamos lá. Bom, primeiro, o aparelho psicoscópio, como outros aparelhos citados por André Luiz, ele está no livro Nos Domínios da Mediunidade. É um aparelho dedicado, minúsculo, utilizado pelos mentores espirituais. Olha, aqui na Federação Espírita Brasileira, inclusive, quando trata de mecanismos da mediunidade, mostra vários equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Para que isso? Beneficiar espíritos, trazer recursos tecnológicos, aproveitar o magnetismo. Então, o psicoscópio em si é uma espécie de aparelho para poder fazer para se detectar o nível do espírito. Mas aqui eles citam vários aparelhos magnéticos, condensação de oxigênio, condensador ectoplasmático, psicoscópio, amplificador da voz, aparelho de comunicação com encarnados, vários aparelhos, medicamentos, utensílios que estão na espiritualidade. O psicoscópio é um aparelho delicado, minúsculo, de poucas gramas,
utilizado pelos trabalhadores espirituais para analisar as vibrações dos encarnados. Eu errei. Eu falei desencarnados, não. Dos encarnados. É para auscultar o poder da alma. Podemos prosseguir agora, então, Jonas. Desculpa que eu dei essa paradinha aí. Qual que é a pergunta agora, Jonas? É a pergunta da Lúcia, né? Ela pergunta por que às vezes a gente pede, acredita, implora, né? E a cura de uma pessoa, implora pela cura de uma pessoa e não conseguimos essa vitória. Lúcia, a gente dá tudo que as nossas crianças pedem? Não. Assim também acontece com os pedidos que fazemos para Deus. Nenhuma oração jamais deixará de ser atendida, mas não da maneira como nós achamos que ela deve ser atendida. Quando nós pedimos a cura de uma pessoa, nós não sabemos se já chegou a hora da cura. Como já falei antes, nós vivemos num mundo tão inferior em que a dor, o sofrimento, ainda são necessários para o nosso progresso. E eu fiz uma analogia não muito feliz, mas é como se fosse um animal. O animal dócil, ele se deixa levar, ele chega no trote, ele trabalha, ele puxa a carroça e de uma forma leve. Basta um toquezinho e ele já está andando. Mas há aqueles animais que precisam do relho, precisam da espora, precisam de um tratamento nós costumamos falar de uma rédea curta, de uma cana só. Por quê? São animais rebeldes. Nós somos ainda criaturas rebeldes que muitas vezes, Lúcia, ainda precisamos da dor para poder melhorar o nosso comportamento. A dor nada mais é, Lúcia, do que o reflexo dos desvios de vidas anteriores, ou desta vida mesmo. Quando nós nos compenetramos de que temos que seguir as leis de Deus, passamos a fazer o melhor pela vida, pelas pessoas que estão à nossa volta, concentramos os nossos esforços no trabalho, no estudo, na perseverança, nós nos tornamos mais felizes, mais saudáveis. Naturalmente, não precisamos mais da dor, não precisamos mais da doença. Então, às vezes, nós pedimos para uma pessoa ser curada, mas não está na hora da cura dela ainda. Eu tenho um caso que eu conto num dos meus artigos. Depois, se você quiser, Lúcia, você me escreve. O Jonatas sempre está colocando meu e-mail aí embaixo. Se você pudesse colocar de novo, Jonatas, eu agradeço. Olha aí. Se você quiser, Lúcia, depois eu procuro aqui, encontro um artigo que eu escrevi com base numa passagem de Irmão X, em que um rapaz era paralítico e a mãe era uma senhora assim muito elevada, com muitos méritos. Ela orou e pediu, e o filho voltou a andar, graças aos méritos da mãe. Mas assim que o rapaz voltou, deixou a cadeira de rodas, ele mostrou a sua verdadeira face. Ele começou a jogar, a beber, a agredir a mãe, até que chegou um dia que a mãe falou: olha, eu não sabia que meu filho ainda precisava dessa imobilização. E voltou a orar, pediu a Deus que arrumasse aquela situação que ela havia desarranjado. No dia seguinte, o rapaz estava de voltas para a cadeira de rodas. Ele não estava preparado para a cura ainda. Então, a doença, a carência, a dor é um sintoma de que nós ainda precisamos refletir, melhorar. É um reflexo do que fizemos no passado. Nós, muitas vezes, pedimos essa situação para nos tolher os movimentos, para que nós não erremos tanto quanto erramos no passado. Quer um exemplo? Uma pessoa que, na vida passada, bebeu demais, acabou morrendo de tanto beber, nesta vida ela pede para vir com o fígado muito sensível. Ela nem pode com o cheiro da bebida. O que é isso?
mecanismo de contenção. Com o mecanismo de contenção, nós somos praticamente impedidos de voltar a cometer aquela falta grave que nós cometemos lá no passado. E às vezes nem precisa passar de encarnação, não. Se na juventude fizemos algumas besteiras aí, nesta vida mesmo, cria-se esse mecanismo de contenção. De que forma? Através de carências, doenças, limitações, para que a gente não erre tanto. Jesus, quando curava, ele já dizia assim, despedia-se dos seus assistidos. Vás, não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. E aqueles que eram curados por Jesus e voltavam a cometer as mesmas besteiras do passado, eles voltavam a ter as mesmas doenças, voltavam a ter as mesmas limitações. Então, a saúde tem que ser conquistada. E se, num presente momento, Deus não permite que as nossas orações sejam atendidas do jeito que nós queremos, pode ter certeza de que elas não são inúteis, não. Vai levar energia, força, para que a pessoa suporte melhor o momento difícil por que está passando. Perfeito. Ô, Sidney, agora nós temos aqui um outro sorteio, né? Vamos já sortear mais um, porque temos ainda os 3 livros aqui para sortear e temos mais apenas meia hora de programa. Então, A Felicidade Sem Pressa é o livro sorteado agora. E vai para Marta Luiz, lá de São Paulo. A Felicidade Tem Pressa. Vou deixar aqui o telefone novamente, né? Ó, e o e-mail. Então, a Marta Luiz, lá de São Paulo. Felicidade Tem Pressa. Mande aí, né, o seu endereço. Fale com o Sidney aí, que ele vai enviar o livro, essa edição, para você. Perfeito. Sidney, o Sérgio já está de volta aí. Ó, ele teve que dar uma saidinha, mas ele voltou e ele já tem algumas perguntas aí para fazer. Então, fica à vontade, Sérgio. Fala para ele centralizar a câmera dele. Pode? Pinga Fogo. Não, é pergunta, né? Ana de Lençóis Paulista. Jonatas, você tem que segurar esses convidados aí, Jonatas. Senão eu tô frito, viu? A Ana de Lençóis Paulista está mandando outra pergunta para a gente, que ela não é espírita, né? Ela é simpatizante espírita de carteirinha. E ela escreveu aqui: já li algumas coisas sobre ectoplasma, mas como não sou espírita, mas sou curiosa, quem fornece são os médiuns? E quem recebe são os espíritos? De que forma? Ana, para quem não é espírita, entender dessa área do ectoplasma fica um pouco complicado. Eu vou lhe passar uma obra espírita e se você não puder comprá-la, você manda um e-mail para mim que eu mando um PDF dela para você, do livro Nos Domínios da Mediunidade, que há um capítulo só de materializações. Geralmente o elemento ectoplasmático é expelido pelo médium para que os espíritos possam manipular e permitir a materialização de objetos e de espíritos. É uma mediunidade rara, que era muito comum no século XIX. Nós temos no Brasil alguns exemplos de médiums, como, por exemplo, o médium Peixotinho, que ele podia se locomover, podia se colocar, proceder ao fenômeno de levitação e até materializar coisas na sua casa. Nós temos um depoimento da filha do Peixotinho, uma entrevista que foi feita por Orson Carrara há pouco tempo. A filha do Peixotinho era pequenininha e ela acostumou-se com a presença de um espírito que se materializava na sua cava e aninava, colocava no seu colo. Quando o espírito parou de se manifestar, ela sentiu falta dessa babá espiritual dela. Para você ver que importância grande que tem esse fenômeno. É o espírito que se materializa através desse elemento ectoplasmático, que é expelido pelo médium, é manipulado pelos espíritos com outros elementos que eu não conheço,
que eles retiram do fluido cósmico universal, e como se fosse uma bexiga que você está enchendo. E aí o espírito toma a forma que melhor lhe aprouver. É um fenômeno raro que precisa da concentração, as pessoas têm que estar muito bem preparadas para que não ocorra danos para o médium e a materialização ocorra de uma maneira perfeita, ou pelo menos o mais próximo possível da perfeição. Normalmente é utilizado o fenômeno para ajuda a pessoas doentes que precisam de medicamentos. Os espíritos materializam poções para ajudar os doentes. Agora, isso é apenas uma parte da verdade, viu, Ana? Leia esse capítulo final, um dos capítulos finais do livro Nos Domínios da Mediunidade. Se você não tiver o livro, eu lhe remeterei uma cópia em PDF gratuitamente para você estudar um pouquinho desse assunto. Mas é um assunto bem complexo que foi muito estudado por grandes sucessores de Kardec, como Alexandre Aksakov, César Lombroso, Gabriel Delany, Leon Denis. Todos eles falaram e trataram desse assunto. Mas André Luiz nos dá uma palhinha nesse livro que eu mencionei. Pode escrever para mim, Ana. Coloca aí, Jonatas, por favor, de novo o meu e-mail. Mande para mim, Ana, 1948@uol.com.br e eu responderei para você, Ana, o seu e-mail com uma cópia desse livro em PDF e vou destacar o capítulo que você deve ler, não é muito longo não, é bem agradável, que vai falar sobre o ectoplasma. Vai lá, Sérgio. Vamos lá. Essa pergunta aqui é da Letícia de Macatuba, por sinal minha cunhada, hein? Vamos lá. Tivemos a prisão de 2 adultos que espancaram uma criança de 4 anos até que ele veio a falecer. O que os dois seres adultos chegam a fazer com a falta de sentimento? O que ela escreveu saiu meio cortado aqui para mim. Eu já entendi a pergunta. Esse caso recente que teve aí, né? De dois adultos, como não tem sentimento nenhum para fazer o que fizeram por uma criança de 4 aninhos. O que leva a acontecer essa falta de sentimento? Sabe, quando a gente está entre 4 paredes, ou nós temos algum poder, tanto administrativo, financeiro, alguma ascendência sobre outras pessoas, nós nos julgamos invulneráveis. E aí damos mostras da nossa inferioridade. E aí acontecem coisas terríveis que a gente acha que ninguém vai ficar sabendo. E aí quando vem a amostra, infelizmente, que a pessoa se dá conta do mal que ela provocou. Richard Simonetti nos conta um caso de uma moça que era empregada de uma casa e a senhora, a dona da casa, começou a infligir nessa moça um tratamento desumano. E ela castigava a moça, prendia a moça com corrente, e essa moça virou uma escrava dela ali. E ela convivia com os filhos, o marido, que acabaram acostumando-se com o mal. Infelizmente, o ser humano tem disso. De tanto ver o mal, ele se acostuma com o mal, acha uma coisa normal. Há 100 anos, mais ou menos, você passava na frente de uma praça aqui no Brasil e via um escravo lá preso, que estava morrendo, sangrando lá, e não se podia fazer nada porque era normal, porque achava que o escravo nem era humano, nem tinha alma. Vai fazer isso hoje com o animal. Daí nós vemos a evolução do homem.
Mas, infelizmente, ainda temos muita coisa interior nossa, inferior, que volta e meia, porque achamos que ninguém vai saber, achamos que a gente tem muito poder, achamos que nós temos muito poder e que ninguém vai nos punir jamais, e continuamos, damos continuidade. E o problema principal são as pessoas que estão à nossa volta, que se acostumam com o mal. Nós jamais podemos nos acostumar com o mal. Por isso, infelizmente, nós temos ainda essas situações que são execráveis, tanto sob o ponto de vista humano, como sob o ponto de vista espiritual. Perfeito. Temos aqui agora uma pergunta do Eliseu. Eu vou resumir um pouquinho aqui. Eu acho que até entra um pouco no assunto que você estava falando agora há pouco sobre ectoplasma, Sidney. Ele pergunta: os espíritos podem fazer o mal a uma pessoa encarnada ao ponto de bater ou empurrar para que ela possa vir a morrer? Então, é o Eliseu lá de Fortaleza que faz essa pergunta. Um abraço para o Eliseu. Os espíritos respondem: não. Deus não o permitiria. Mas eu vejo tantos casos aí de espíritos agredindo. Ele fala, inclusive, um caso que consta da Revista Espírita, que o indivíduo recebe uma chapuletada no rosto ou coisa assim. Olha, Eliseu, aqueles que se julgam nossos credores, que foram por nós prejudicados em vidas anteriores, eles não criam o mal na nossa vida, mas eles estimulam o mal. Nesta semana, nós tivemos, infelizmente, um suicídio em Bauru de um jovem de 19 anos que subiu até o topo de um prédio e se atirou. Foi o espírito que atirou lá? Não. É que, infelizmente, ele foi fermentando na sua cabeça algumas ideias depressivas que foram alimentadas, foram exacerbadas pelo espírito que o acompanhava. Aquele espírito queria a morte dele, mas o espírito não tem o poder de jogar alguém, de matar alguém, mas pode ficar alimentando na sua orelha que a vida é assim mesmo, é muito ruim, mais ou menos aquilo que a Fátima nos falou lá atrás, que a vida é muito difícil. Para muitos de nós está sendo muito difícil mesmo. Então, pode acontecer de o espírito alimentar estas situações desagradáveis. Então, o espírito não faz o mal para nós. Mas eu vejo aí tantos despachos na encruzilhada aí. Olha, se o indivíduo estiver fazendo bem, trabalhando, fazendo o melhor possível, porque o trabalho, a laborterapia, é o melhor antídoto contra a depressão, contra o estresse, contra a tendência para o suicídio. Quem trabalha, naturalmente, está atraindo boas energias, bons espíritos, está atraindo o seu protetor espiritual. Por isso que nós falamos tanto em trabalho, por isso que Allan Kardec levantou uma bandeira: fora da caridade não há salvação. Não é no sentido de que fazendo a caridade eu vou para o céu. Não, não é esse sentido, não. É que fazendo a caridade eu tenho mais energias, mais forças, mais proteção. Eu sou envolvido por um elo, um anel de proteção. E aí nenhum espírito inferior passa. Com isso, Eliseu, as pessoas, os espíritos inferiores, não têm acesso na minha vida. Mas se eu gosto da bebida, da maledicência, da desonestidade, eu penso no mal em relação aos outros, guardo rancor, guardo ódio, ressentimento, pronto. Está aí o caminho aberto para que o espírito se aproxime de mim e comece a murmurar e dar mais ideias. E aí eu compro a ideia do espírito. E aí, para o processo obsessivo mais grave, que é o chamado de subjugação, é um passo. Então, para que nós possamos vencer qualquer ataque dos espíritos, a regra é a seguinte: fazer o bem e colocar Deus em nossos corações.
Essa é a melhor defesa, porque a partir daí eu não sofrerei a influência, eu me tornarei... Nossos irmãos do candomblé falam muito nisso, né? O corpo fechado. Como é que faz para fechar um corpo, para não receber a influência dos espíritos? É fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus, no nosso protetor espiritual. Aí não tem espírito que possa me fazer o mal. Perfeito. O Sérgio tem mais uma pergunta lá. Sérgio, fique à vontade. Rapidão. Toninha de Bauru. Com tantos acontecimentos devido a esse vírus que estamos enfrentando, dá a impressão que os protetores espirituais abandonaram os seus protegidos. Isso pode acontecer? Se tivesse abandonado, nós estaríamos na mesma situação dos nossos avós lá em 1918, viu, Toninha? Graças a eles, eles nos poupam, nos orientam, nos intuem para nos afastarmos de um mal maior. Eles não nos abandonaram, não. E a vacina é uma comprovação de que os mentores espirituais estão alertas, querem o bem da humanidade, estão orientando, intuindo os espíritos dos médicos, dos cientistas, para que a humanidade saia dessa situação. Na época da gripe espanhola, os números não são exatos, Toninha, mas entre 1/3 a 1/4 da humanidade morreu. Nós, é claro que estamos numa situação muito difícil, mas estamos muito distantes disso. A humanidade atualmente tem 7 bilhões, um pouco mais talvez, de habitantes. E praza aos céus que não cheguemos perto nem de 10% dessa situação, dessa humanidade, nos males da pandemia. Mesmo porque nós estamos vendo bons sinais, por exemplo, no Reino Unido, na semana passada, eles contabilizaram apenas 20 mortos. Na Nova Zelândia, na Austrália, eles não estão encontrando mais casos. Na China mesmo, eles não estão encontrando mais casos. Enfim, nós estamos vendo sinais. E principalmente na faixa etária dos já vacinados, aí nós voltamos a falar com a Maria da Penha, da importância da vacina. No grupo dos idosos, dos profissionais de saúde que receberam a vacina, os casos de internação caíram drasticamente. E com a vacina, os casos mais graves são evitados. Então, Toninha, não estamos desprotegidos, não. Graças à ajuda dos mentores, é que a nossa situação está começando a melhorar. Perfeito. Sérgio, tem mais uma aí? Tenho sim. Manda ver. É a última minha aqui, hein? Regiane de Botucatu. Tantas mortes devido a esse Covid, quem partiu com diversos sentimentos, mas o sofrimento da família de quem ficou causa algum dano para quem passou para o mundo espiritual? Ele, o espírito, sente o sofrimento da família pela sua perda? O sofrimento não, desde que seja um sofrimento resignado. Ninguém está impedido de chorar pelos seus mortos. Embora nós estejamos ainda, falamos muito nisso, né, Sérgio, quando gravamos a nossa série aí, a morte passo a passo. Morte passo a passo, de que nós temos que falar muito da morte para nos acostumarmos com a ideia de que é uma mera transição, um mero retorno à pátria espiritual. Mas, deixando isso de lado, nós temos que entender que o que faz mal para o desencarnado é a falta de resignação, é a revolta daquele que fica. Nós não podemos nos revoltar contra as leis de Deus. Ah, mas eu não posso chorar? Sim, posso chorar, mas um choro sem desespero, sem revolta, porque, acima de tudo, minha cara Regiane, o desencarne não deixa de ser uma libertação. Nós saímos daquele escafandro pesado da matéria e retornamos para uma situação melhor. E, geralmente, as pessoas que estão desencarnando, para que elas tenham uma programação para isso. Tudo bem,
que nós devemos tomar todos os cuidados possíveis, porque alguns estão programados para morrer, mas eles têm um coração melhor, estão melhores, tomam precauções, tomam cuidados e passam por essa situação. E aí, voltamos àquela expressão de Jesus: não peques mais para que não te ocorra coisa pior. Então, se nós superarmos essa fase, ainda que estivéssemos programados para morrer agora, nós temos um tempo maior para melhorar, para permanecer mais um tempo aqui, e às vezes até podemos receber uma moratória de maior permanência aqui na Terra. Mas não estamos impedidos de chorar, não, viu, Regiane? Mas temos que ter um choro sem revolta, entendendo que as leis de Deus estão sendo cumpridas. E dessa forma, os nossos parentes poderão estranhar que nós estamos sofrendo, porque eles não estão sofrendo mais, mas não vão ser prejudicados pela nossa tristeza. Oremos em favor deles. Agradeçamos a Deus a nossa saúde e vamos vibrar para que os nossos parentes e amigos que estão partindo possam ser bem recebidos lá no plano espiritual. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está já chegando ao finalzinho do nosso programa aqui. Daqui 5 minutinhos, após a próxima pergunta, iremos fazer o último sorteio. Vamos sortear 2 livros, que é O Ser Feliz é uma Decisão e o Pérolas Devolvidas. Então, já vá mandando aí, pinga fogo, o nome da sua cidade, você que quer ganhar o livro, quer participar de sorteio, que faremos o sorteio daqui 5 minutinhos. E a próxima pergunta é da Regiane Leso. Ela pergunta: como se conectar com o nosso mentor? É o mesmo nome da moça de Botucatu, Regiane? Regiane Leso. É outra Regiane, então. É. A Regiane Leso é de Jales. Ah, sim. Muito bem. Regiane, eu costumo falar muito essa frase e eu costumo, inclusive usei essa frase num artigo que eu devo comentar amanhã. Eu devo gravar com o Theo amanhã mais alguns fagulhas de luz e vou comentar um artigo que eu escrevi chamado O Cheiro do Medo. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, Regiane, lá no capítulo relacionado com as preces que nós fazemos, há uma frase mais ou menos assim: assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo, os espíritos maus, doentes, inferiores, são atraídos pelas chagas da alma. Em outras palavras, os nossos defeitos, as nossas defecções, o nosso desespero, a nossa falta de fé, a nossa falta de oração, atraem espíritos doentes, inferiores. Assim como as nossas orações, o nosso trabalho em favor do próximo, assim como a nossa participação em campanhas beneméritas, assim como o nosso esforço para domar os nossos defeitos, as nossas más inclinações, o esforço que fazemos toda noite, atendendo a orientação de Santo Agostinho, fazendo-nos constantemente aquela pergunta na hora de deitar: há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenho que me envergonhar? Então, esse balanço que podemos e devemos fazer toda noite, Regiane, vai permitir que o nosso protetor espiritual nos acompanhe na hora do sono e nos acompanhe no momento que levantarmos. Que nós jamais devemos deitar sem orar, sem fazer essa reflexão, e jamais devemos nos levantar da cama sem agradecer a Deus por mais um dia de vida, atraindo o protetor espiritual para nos orientar. Agora, de nada adianta fazer uma oração dessas
e logo em seguida a gente tratar mal a esposa, a auxiliar doméstica, ou os filhos, ou buscar uma literatura negativa. Esse tipo de comportamento, infelizmente, vai atrair espíritos inferiores, são chagas da alma. Agora, se nós, ao invés de soltarmos o aroma negativo, soltarmos o aroma gostoso de preservação, de continuidade, de oração, de toda forma de resignação perante as dores por que estamos passando, Regiane, nós teremos ao nosso lado espíritos mentores que vão nos orientar, vão nos consolar, vão nos acompanhar para que as dores da vida sejam menores. Então, a melhor maneira de nós nos ligarmos, Regiane de Jales, com os nossos mentores espirituais é nos sintonizarmos com eles. Quando pedimos a presença deles com o nosso pensamento, com as nossas palavras, evitando o palavrão, a mentira, a desonestidade, nós vamos atrair os anjos da guarda que vão nos dar toda a orientação necessária para sermos mais felizes nesta vida. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, né? A gente, infelizmente, não consegue responder a todos, mas, como eu sempre digo aqui, né? Insistam, né? Continuem assistindo, mandando as suas perguntas, né? Que uma hora a gente consegue chegar até você a responder a sua pergunta. E, como sempre digo novamente, o Espiritismo é um estudo, né? Contínuo, né? A gente não pode só assistir um programa, ler apenas um livro, participar de apenas um estudo uma vez só e depois nunca mais. Não, pelo contrário, a gente tem que estar sempre aqui. Temos que estar sempre aqui, cada dia, a cada programa, a cada leitura, a cada livro, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Até o próprio Sidney, que já é aí, né, um estudioso já da doutrina espírita fazem muitos anos, com certeza ele sempre consegue aprender alguma coisa nova, com uma nova leitura, com um novo estudo, né? Com uma palestra de alguém diferente. E eu acho que essa a nossa intenção aqui, trazer o conteúdo espírita toda semana para vocês aqui, para que todos nós aprendamos cada dia um pouquinho mais. Perfeito. Para encerrar aqui, pessoal, vamos fazer então os 2 últimos sorteios. Então, o primeiro sorteio é o Ser Feliz é uma Decisão, que vai para Márcia Nazaré, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ser Feliz é uma Decisão. Então, Sidney, anota aí o nome dela, Márcia Nazaré, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ser Feliz é uma Decisão. E está aí, Márcia, o contato para você falar com o Sidney, né? Vamos corrigir aqui já, Sidney. Você falou que tem um outro telefone aí, né? Deixa eu achar onde que está aqui o... não dá para corrigir, é uma imagem isso aqui, mas depois eu vou fazer aqui. Sem problema. Depois você, se quiser anotar, é o 14 99 772 5892. Pode mandar uma mensagem também para esse WhatsApp. Ou então um e-mail para 1948@uol.com.br. E esse que está na tela também, o 99810. É que, às vezes, como eu uso mais aquele primeiro que eu falei, pode acontecer o que aconteceu com a Sirene aqui. Eu só fui tomar contato com ela hoje e ela mandou uma mensagem no sábado passado. Então, pode mandar para o e-mail, para esse WhatsApp que está na tela, ou então para 14 99 772 5892. Márcia Nazaré, eu preciso saber se você quer o meu autógrafo. Então, você me informe, por favor. Perfeito. O próximo livro, Sidney, então, é o Pérolas Devolvida, do nosso amigo Wellington Balbo, né? Esse livro também é muito legal. Vai para Terezinha Passos de Boquim, Sergipe, né? Pérolas Devolvidas, vai para Terezinha Passos, cidade Terezinha Passos. Qual que é o nome da cidade dela? Boquim. Certeza que é isso? Boquim, é. É B de Brasil? Com M mudo no final. Deixa eu ver aqui. Sergipe? Cidade Boquim.
Menor estado do Brasil? Sergipe. Certo? Então, fica aí, ó, pérolas devolvidas. Entre em contato com o Sidney também, mande aí ó, um WhatsApp, um e-mail, né? E informando aí, então, o seu endereço, né? Os seus dados, tudo certinho. Então, Terezinha, fique atenta aí, passe as informações para o Sidney. O Sidney vai estar enviando o livro a essa edição legal aí, que é do Wellington Balbo, né? Para você. Ô, Jonatas, gostaria que você fugiu da prece inicial, mas gostaria que você fizesse Boquim com M de Maria no final, viu? Isso, Sergipe. isso. Sergipe. Uhum. Perfeito. Tá certo. Eu gostaria que você fizesse a oração final, Jonatas. Deixa Você comigo. coloque aí aquelas imagens bonitas que você põe aí. E o pessoal, por favor, de casa, coloque a sua aguinha para fluir, porque nós vamos vibrar por todos vocês agora com a oração do Jonatas. Antes da oração, Sidney, só dar um alô para o Sérgio. Não sei se o Sérgio tem mais alguma informação, alguma coisa que ele queira falar. Eu tenho um pedido, Sidney, Jonathan. Se a Fátima entrar em contato, inclusive com atendimento fraterno, eu já falei com a Patrícia, o SEAC tem uma vacina, né? A nossa vacina de oração. Ela é uma dosezinha por dia. Ela aceitando, eu tenho certeza que a vida dela vai mudar. Entre em contato com a gente, Fátima, e nós vamos participar com você no nosso grupo de oração. Pode ter certeza disso. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois de fazer é gratidão. Orar sempre é comunhão. Não busque a Deus quando precisar. Precisamos buscar sempre. Até lá. Perfeito, Sérgio. Perfeito. Bom, pessoal, então vou me despedindo aqui, né? Deixando um abraço aí para o Sidney e também para o Sérgio e para todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa, né? Fico muito grato pela participação de todos. Parabéns a todos aí que ganharam os livros, né? E nós, então, vamos elevar aqui o nosso pensamento. Elevar o nosso pensamento aos bons espíritos, ao nosso mentor espiritual, a Jesus, a Deus, né? E como sempre, em primeiro lugar, nos pedir instrução, né? Que nos clareie o caminho, que faça com que a gente consiga aproveitar cada detalhezinho que a gente aprende, um pouquinho a cada dia, né? Para que a gente consiga aproveitar isso, para que a gente consiga colocar isso em prática no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja com a nossa vizinhança, com a sociedade em si, para que sejamos bons, pacientes, para que consigamos nos melhorar, nos curar, fazer com que os nossos sofrimentos vão se diluindo com o tempo, não é? E também vamos elevar o nosso pensamento e pedir para que Jesus coloque a mão sobre essas pessoas que estão passando dificuldades hoje, que não podem estar aqui como nós estamos hoje, neste programa, que estão aí doentes, que estão sofrendo por conta desta crise mundial que estamos passando agora, que estão passando por necessidades. Então pedimos, Senhor, ilumine o coração dessas pessoas, leve um pouco de conforto a todos eles que hoje necessitam um pouco mais do que nós hoje que estamos aqui. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez e deixo um grande abraço para vocês e fiquem com Deus e um ótimo final de semana a todos e até o próximo programa Pinga Fogo, que estaremos de volta aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Um grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.